No esporte de altíssimo rendimento, existe uma linha muito, mas muito tênue entre a glória e a lesão. E o que separa os campeões daqueles que quebram no meio do caminho, olha, não é sorte, é pura ciência. Então, a grande pergunta é: como é que os melhores atletas do mundo conseguem se equilibrar nessa corda bamba entre o máximo desempenho e a exaustão total? Eles estão sempre buscando ser mais rápidos, mais fortes, mas um passo em falso pode significar meses parados, em recuperação. E a resposta para isso não é mágica, não. É uma ciência. A ciência de escutar o próprio corpo de um jeito totalmente novo, decifrando sinais que antes a gente nem percebia. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema, o dilema do atleta moderno. Porque, sério, as exigências de hoje são diferentes de tudo que já se viu. Imagina só o cenário. Calendário de competição cada vez mais apertados, mais jogos, mais viagens e uma pressão física e psicológica que não dá trégua. Com menos tempo para recuperar entre uma partida e outra, o risco de cansaço e lesão, claro, dispara. É um ambiente de panela de pressão constante. E é exatamente aí que a ciência entra em campo para mudar o jogo. A abordagem deixou de ser aquela coisa simples, de só tentar evitar o cansaço, sabe? Agora é sobre ter uma compreensão muito mais sofisticada do que de fato acontece dentro do corpo de um atleta. Olha que interessante essa mudança de mentalidade. Antigamente, a visão era binária. Ou o atleta estava pronto, ou não estava. Preto no branco. A fadiga era o inimigo, algo a ser evitado a todo custo. A visão nova é muito mais sutil. O foco agora é nos efeitos do treinamento. A fadiga deixa de ser um problema e vira uma resposta que a gente precisa entender. Uma resposta que pode ser uma adaptação boa, uma manutenção ou até uma má adaptação. Então, o ponto central é esse. Os tais efeitos do treinamento são basicamente o resultado de tudo o que é exigido do atleta. E olha que louco, uma queda de desempenho momentânea pode ser, na verdade, um sinal esperado e até desejado no meio de um treino pesado, desde que, lá na frente, isso leve a uma adaptação positiva. E esse esquema aqui ilustra o processo perfeitamente. A carga de treino, seja a distância que a pessoa correu ou o peso que levantou, é o estímulo. Isso gera uma resposta do atleta, que é sempre influenciada por 1 milhão de coisas: recuperação, nutrição, até o estresse do dia a dia. É aí que entra o monitoramento, com ferramentas que vão de questionários de sono até sensores que medem a velocidade de um movimento. A comissão técnica consegue avaliar essa resposta e tomar decisões mais inteligentes. É hora de apertar o ritmo? De modificar o treino? Ou de focar na recuperação? É um ciclo de feedback contínuo, sabe? E super personalizado. Tá, mas como é que se mede tudo isso na prática? Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas para ver como a teoria vira ação. E o segredo não está em uma única métrica, e sim numa visão que olha para várias dimensões. A abordagem é o que a gente chama de holística. Os dados vêm de 6 áreas principais. Tem a carga externa, tipo a distância percorrida, a carga interna, como a frequência cardíaca, o estado neuromuscular, a função cardiovascular, marcadores bioquímicos e, um ponto crucial, o estado psicológico e o sono. Juntos, todos esses dados pintam um quadro completo da situação do atleta. Para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático e até surpreendente, que muitos times de elite usam todo santo dia: o salto com contramovimento, ou CMJOS, para encurtar. E aqui vem o pulo do gato, literalmente. A parte mais importante desse teste não é a altura do salto, porque, pensa bem, atletas de elite são mestres em mascarar o cansaço para manter a performance. O verdadeiro segredo está em como o salto é executado. Um atleta que está fadigado muda sutilmente a sua estratégia. Ele pode agachar um pouco mais, demorar um pouquinho mais de tempo para sair do chão e estender a fase em que aplica força. E por que isso acontece? É o corpo tentando compensar a perda de potência. Essas pequenas mudanças, que são invisíveis a olho nu, são um baita sinal de alerta para os preparadores físicos. Claro, coletar um caminhão de dados é uma coisa, mas o desafio de verdade é encontrar o sinal no meio de tanto ruído. Como é que se transforma todos esses números em decisões que fazem a diferença? E a chave para isso é uma palavra: individualização. Não existe receita de bolo. Uma pequena variação que é super normal para um atleta pode ser um sinal vermelho piscando para outro. Tudo depende de entender o que é o normal para cada pessoa. Ok, então a gente tem dados individuais. E aí, o que se faz com tudo isso? Como um treinador pega essa informação e transforma numa decisão clara do tipo:
Hoje o treino é pesado, hoje vamos pegar leve, ou hoje é descanso. Modelos como este aqui ajudam a simplificar as coisas, transformando dados complexos em algo visual. Vamos focar no primeiro quadrante. Ele cruza a carga de treino com o bem-estar do atleta. Se a carga está alta e o bem-estar também, ali no canto superior direito, é sinal verde para continuar forçando. Agora, se a carga continua alta, mas o bem-estar começa a cair, indo lá para o canto superior esquerdo, opa, é um alerta. Hora de ajustar para não sobrecarregar. E se a carga está baixa, mas o atleta não se sente bem? Bom, aí é hora de investigar outras coisas. Talvez uma doença ou um estresse de fora do esporte. Ou seja, é uma ferramenta para guiar a conversa, não para ditar uma regra. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e tem um ponto que é fundamental entender. A função de todo esse monitoramento não é prever o futuro, não é uma bola de cristal. Essa citação do material original resume a ideia perfeitamente. O monitoramento deve funcionar como um processo de apoio à decisão, e não como um fator que sozinho determina o resultado. É uma ferramenta para deixar a conversa entre atleta e treinador mais rica, trazendo dados objetivos para guiar a intuição e a experiência de ambos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Conforme os dados de saúde ficam mais acessíveis para todo mundo, com relógios e aplicativos, a lição do esporte de elite fica bem clara. Os números não são o ponto final, eles são o começo da conversa. A verdadeira maestria não está só em coletar os dados, mas em usá-los para entender melhor os sinais que o nosso próprio corpo nos dá. A pergunta que fica é: será que a gente está pronto para ouvir?